Boa tarde, professor PH. Eu e meu grupo, composto por 4 componentes, eu, Luiz Henrique, Carlos André e Emanuel e João Lênin, sim. Vamos falar um pouco sobre o capítulo 15 de G6, sobre aletos. Eu vou falar um pouco sobre a introdução geral dos aletos. Hoje vamos abordar 2 tipos importantes de reações orgânicas, as reações de substituição e as de adição. No capítulo 15 estudaremos como os grupos funcionais compostos orgânicos podem ser substituídos, enquanto no capítulo 16 vamos como moléculas se combinam para formar novos compostos. Esse processo tem aplicações desde a síntese de medicamentos até a produção de materiais industriais. Vamos entender os principais conceitos e exemplos e explicações. Aletos orgânicos. Quando falamos dos aletos orgânicos, lembramos dos halogênios, que é a família 7A. Então, basicamente, os aletos orgânicos são substâncias orgânicas que resultam da substituição de um ou mais átomos de hidrogênio em hidrocarbonetos por átomos de halogênios. Os halogênios são elementos da família 17 da tabela periódica. São flúor, cloro, bromo, iodo, astato e teneço. Os halogênios são elementos não metálicos altamente reativos e voltáveis na natureza. Eles se encontram como moléculas dicotômicas, ou seja, que têm 2 átomos. Alguns aletos estão representados abaixo. O iodo é o mais reativo de todos e o flúor o menos, porque a energia de ligação entre o halogênio e o carbono aumenta do sentido do iodo para o flúor. Agora eu vou trazer um exemplo de uma substituição de um aleto orgânico. Eu vou usar o cloro, que para mim é fácil de se usar, então fica aí com a atividade. No exemplo que vou realizar, eu vou pegar o metano CH4 para reagir com algumas substâncias. Primeiro caso, eu já abri a molécula, que é o gás cloro, ou Cl2, alguns preferem colocar Cl2, mas eu já abri, já coloquei ClCl, observando as ligações para saber onde estão as cargas positivas e negativas. Essas reações com gás cloro, elas precisam ser auxiliadas, ou então por luz de um comprimento de onda específico, ou então por aquecimento. Luz e aquecimento vai ajudar na quebra dessas ligações, facilitando então o processo de substituição. Entre carbono e hidrogênio, o carbono é um pouquinho mais eletronegativo, carga menos, hidrogênio carga mais. Cloro e cloro não existe uma diferença de eletronegatividade, então não existe diferença de eletronegatividade aqui, mas a gente pode pensar que instantaneamente um ficou com excesso de elétron, enquanto a outra região ficou com falta de elétron. E aí a gente supõe que essa falta e esse excesso de elétron geram cargas positivas e negativas, a gente quebra entre essas cargas, positivo de um vai com negativo de outro. Positivo de um, hidrogênio vai com o negativo de Cl do outro. Positivo aqui de um vai com o negativo lá do outro. Então a gente faz aqui o produto de substituição. A gente tinha o metano com os seus 4 hidrogênios. Um hidrogênio foi substituído pelo átomo de cloro. O positivo que ficou hidrogênio se ligou ao negativo que é o cloro, formando então o HCl. Esse composto que a gente formou, perceba que a gente tem aqui um aleto de alquino. Ele é um clorometano ou um cloreto de metila. Ele partiu aqui do metano, composto sem orgânica, formando então um aleto orgânico. Então, explicando o exemplo que eu dei, a gente fez uma substituição de cloração ou uma substituição. Então, de acordo com o que eu estudei no capítulo e de acordo com o que você passou em sala de aula também, esse foi o meu entendimento no capítulo 15 e 16. E é isso aí. Valeu, PH. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, eu não sei que hora você está vendo esse vídeo. Eu me chamo Luiz Henrique, sou aluno da 3ª série e essa é a minha parte no trabalho. Eu fiquei com regioquímica e estereoquímica nas reações de substituições. Nas reações de substituição, a posição de substituinte e a forma tridimensional do produto podem variar. Regioquímica relaciona-se com a posição do novo grupo
no composto. Por exemplo, na cloração do butano, formam-se 2 isômeros, um clorobutano e 2 clorobutano. Estereoquímica. Trata-se da disposição espacial do átomo nas reações nucleofílicas. A inversão de configuração pode ocorrer devido a maneiras como o núcleo atacar o carbono. Esses fatores influenciam diretamente na propriedade química e física dos formatos. Essa é a minha parte, eu sei que não foi muito bem elaborada, porém foi uma pesquisa bem básica sobre a minha parte. Fala sobre as reações de adição do capítulo 16. As reações de adição ocorrem em compostos insaturados, como alcenos e arsenos, onde ligações duplas ou triplas se rompem para adicionar novos átomos. Por exemplo, adição de halogênios. Alcenos reagem com Br2 formando dihidromoalcanos. Hidratação. Alcenos reagem com água e catalisadores ácidos para formar álcools, como a conversão de eteno em etanol. Regra de Markovnikov. O hidrogênio do reagente se liga ao carbono mais hidrogenado, determinando o produto predominante. Essas reações são fundamentais para a produção de polímeros ou outros materiais industriais. Boa tarde, PH. Eu sou Regis e vim dar continuidade à fala dos meus amigos e concluir nosso trabalho. Eu vou falar um pouco sobre as aplicações dessas reações e adições, ou seja, eu vou falar um pouco sobre onde elas são aplicadas. Essas reações elas têm várias aplicações no cotidiano e são presentes muito nas indústrias, como a indústria farmacêutica. Ela é usada em muitas drogas. Elas são sintetizadas usando substituições para adicionar em grupos funcionais. Ou seja, muitas drogas são sintetizadas usando substituições para adicionar nos grupos funcionais. Você pegar aí. Em segundo lugar, ela é usada na produção de materiais. Ela é usada para produzir polímero como PVC, que são produzidos por reações de adição. Ou seja, quando você adiciona alguma coisa, você usa a reação de adição para produzir um polímero. Em terceiro lugar, ele é usado na agricultura. O etileno, que é usado na agricultura, ele é formado por reações de adição, que é uma reação que regula, na verdade, o amadurecimento das frutas. Com tudo isso, a gente conclui que é necessário compreender os mecanismos dessas reações. A gente conclui que é essencial para inovar a química e criar soluções práticas para os desafios do nosso dia a dia. Então é isso, PH. Esse é o nosso trabalho de reações orgânicas, que se engloba também em substituição de reações. E foi esse nosso trabalho. Obrigado pela atenção.